Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje sobre contratos internacionais. Muito cuidado para vocês não confundirem com o contrato interno. Por quê? Os contratos internacionais são vínculos jurídicos, que dizem respeito ao quê? A ordenamentos jurídicos ou a indivíduos ou empresas, por exemplo, em ordenamentos jurídicos o quê? Distintos, correto? Na aula de hoje falaremos sobre os aspectos gerais, mas daremos em sequência o quê? Daremos ênfase aos contratos internacionais de comércio, que são os mais cobrados em provas de concurso, correto? Quais são os aspectos gerais dos contratos internacionais? Os aspectos gerais ou as características principais são as seguintes. Os contratos internacionais são consensuais, deve prevalecer o consenso, até porque prevalece o que? A autonomia da vontade das partes. Isso mesmo, a autonomia da vontade das partes. Eles também são bilaterais, principalmente os de comércio, são o quê? Bilaterais, duas partes. Até aí não há grandes problemas. Eles também são onerosos, Os contratos internacionais, eles são onerosos, você entrega algo em troca de algo, correto? Eles são comutativos, possuem o quê? Objeto líquido e certo, objeto que já existe. Por quê? Porque há contratos também aleatórios. E o que são contratos aleatórios? São contratos que não possuem um objeto que ainda exista, ou seja, o objeto do contrato ainda não existe, como, por exemplo, uma safra, um contrato de compra de uma safra de trigo, por exemplo, ou de soja, seja lá o que for, que ainda nem foi o quê? Plantada, correto? Também a característica que eles são típicos, ou seja, há forma em lei, ou na verdade há um direito aplicável àquele contrato. E por último, temos a característica do fórum internacional, correto? Muito cuidado, porque as partes num contrato internacional podem, em caso de litígio, repito, elas podem escolher o quê? O fórum, o fórum para dirimir esse conflito, dirimir a lide. Ora, antes de prosseguirmos, importantíssimo citarmos o quê? Quais são os três princípios que embasam os contratos internacionais. Nós temos a autonomia da vontade, isso mesmo, a autonomia da vontade. O segundo princípio, nós temos o pacta sunt servanda, isso mesmo, o pacta sunt servanda. E o que significa esse pacta sunt servanda? Os contratos devem ser respeitados. Isso mesmo, eles devem ser respeitados. E um terceiro princípio é o quê? O princípio do respeito à ordem pública. Isso mesmo, do respeito à ordem ou supremacia da ordem pública. Aquele contrato não pode o quê? Ofender a ordem pública. Eu acrescentaria o quê? Mais um princípio importante que está diretamente ligado ao princípio do pacta sunt servanda. Dos contratos devem ser o quê? Devem ser respeitados. Esses contratos devem ser respeitados e respeitados de boa fé, nunca recorrendo à má fé, principalmente no que tange à interpretação das cláusulas contratuais, correto? Além dos princípios, antes de continuarmos, é importante frisarmos os elementos que constituem um contrato. Elementos fundamentais num contrato. Ora, quais são esses elementos? Primeiramente, a capacidade das partes, meus caros. A capacidade das partes é fundamental. Fundamental o quê? Para a celebração. Porque se a parte não for capaz para celebrar aquele contrato, o contrato será
nulo de direito, correto? Ora, os outros dois elementos são objeto lícito e possível, nunca objeto ilícito, isso mesmo, objeto lícito e possível. E o outro elemento que nós temos é o quê? É forma prevista ou não em lei. Agora sim, podemos avançar. Capacidade para contratar. Para analisarmos no direito brasileiro, a capacidade para contratar, nada melhor do que recorrermos àquela que significa a lei que embasa o direito internacional privado no Brasil, que é a Lei de Introdução ao Código Civil. A Lei de Introdução ao Código Civil. Artigo 7º, que estipula o quê? O Lex Domicilii, ou a Lei de Domicílio, para reger a capacidade das partes no Brasil. Então, artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina aí, as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, olha aí, a capacidade e os direitos de família. Então, muito importante, porque o que rege a capacidade aqui pela legislação brasileira é o quê? É a Lex Domicilii, a lei do domicílio, correto? Agora podemos avançar e ver cláusulas relevantes dos contratos de compra e venda de mercadoria. Como eu havia citado, aqui enfocaremos o quê? Os contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, que são os mais cobrados em prova, correto? Todo contrato internacional de compra e venda de mercadorias, em todo contrato internacional, há cláusulas o quê? Básicas. O que são essas cláusulas básicas? Vamos lá. Significam a identificação dos contratantes, a descrição detalhada das mercadorias, a forma de entrega dos bens, a forma de pagamento, as condições de venda, a moeda utilizada, data de embarque, seguros, forma de transporte. Ou seja, são cláusulas o quê? Cláusulas que estão nos contratos, cláusulas básicas. Mas podem existir o quê? Dois outros grupos, isso mesmo, dois outros grupos de cláusulas. Vamos lá. Primeiro grupo, cláusulas específicas. Cláusulas específicas. E quais são essas cláusulas específicas? Por exemplo, se temos o quê? Uma mercadoria frágil. Então, colocamos o quê? No contrato, o quê? Os cuidados necessários em relação àquela mercadoria. Então, essas cláusulas se chamam cláusulas específicas, de especificidade. Correto? Temos ainda um outro grupo. Falamos o quê? Cláusulas básicas, cláusulas específicas. Não há necessidade de haver o quê? Cláusulas específicas, claro. Mas as cláusulas básicas geralmente estão lá, correto? E temos ainda um terceiro grupo, que são o quê? As cláusulas aleatórias. Repetindo, cláusulas aleatórias. As cláusulas aleatórias se dividem em duas. Cláusulas de força maior e cláusula de hardship. Vamos lá, que isso é cobrado em prova. O que é uma cláusula de força maior? Quando ocorre algum evento da natureza, alguma comoção social ou política, não é? Como, por exemplo, uma guerra, por exemplo, civil, uma comoção social naquele país, uma greve generalizada, por exemplo, né? No caso da natureza, terremoto, tufão, enfim. Ou seja, um fato irresistível, repito, um fato irresistível e inevitável, não é? Em relação àquele contrato, que torna o quê? O contrato inexequível. Torna o contrato inexequível. Isso é abrangido, né? Está o quê? Na cláusula de força maior. Então, a cláusula de força maior, ela o quê? Ela cobre ou respalda a parte que sofreu o quê? Um evento, que presencia um evento irresistível e inevitável, que o quê? Que torna aquele contrato inexequível. Diferentemente